Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vou gravar um vídeo no formato aqui enquanto eu vou caminhando e vocês vão me acompanhando. Eu vou falar de um assunto um pouco mais polêmico que existe na nossa sociedade, todo mundo vê, mas não paramos para questionar, que é essa indústria da medicação. Eu não vou falar mal de medicamento, eu acredito que sim, medicação tem sua importância, mas porque essa indústria ela cresceu tanto nos últimos tempos e a gente só trata sintomas, ninguém trata a causa. Mesmo após centenas de anos, sabendo que existe a relação mente, corpo e espírito, ainda se trata apenas o aspecto físico das coisas, esquecendo essas outras partes que, na minha visão, são até mais importantes. Para quem não me conhece, eu me chamo Juliano e aqui nesse canal eu busco falar de psicologia, filosofia, espiritualidade, tudo isso de um modo autêntico, sem grandes enrolações nem edições. Porque eu percebo que cada vez mais estamos se distanciando das pessoas, se distanciando de verdades, de buscar essa verdade, de questionar mais a fundo e não se deixar levar ou se enganar apenas pela superficialidade que nos passam das coisas. O que eu venho percebendo muito ultimamente, e isso já é sabido de vocês, é que existe uma indústria muito poderosa, muito forte, não apenas financeiramente, mas de nomes renomados no mundo que controlam toda essa indústria de farmacêutica. E o que movimenta o mundo nosso, não vamos ser nem um pouco inocentes de não acreditar nisso, é o dinheiro. E quem tem o dinheiro e o poder em suas mãos consegue fazer o que quer aqui. Infelizmente, não são os bons atos nem as boas atitudes das pessoas que controlam esse mundo. Embora acredite que em algum momento sim isso vai acontecer, mas a realidade hoje, e é só vocês assistirem os noticiários, que irão perceber que quem manipula, quem governa tudo isso são pessoas destituídas de um senso crítico, de algo altruísta ou de uma visão de bem-estar social. Isso, infelizmente, não é a nossa realidade. Você sabe que algumas centenas de anos, pelo menos de 1890 em diante, quando algumas personalidades como Freud, Charcot, na área da psicologia, começaram a fazer estudos tentando entender porque manifestações físicas de doenças acometiam algumas pessoas, eles perceberam que esses sintomas eram induzidos por estados psicológicos. Muito se falava na repressão naquela época. O que era a repressão? Você não poderia estar exercendo aquilo que você gostaria, porque existiam pessoas na sociedade, geralmente dentro da sua família, que reprimiam, como o próprio nome diz. Não queriam que você fosse o que você era. Isso afetava mais as mulheres, porque era uma época em que elas eram muito submissas à sociedade atual. Naquela época já existia esses estudos demonstrando a importância da relação psicológica, mental, sobre o corpo físico. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês do sistema nosso de saúde. Quando você precisa de algum auxílio de posto de saúde, de uma UPA, de uma unidade básica, dificilmente eles vão perguntar para você: viu, fulano de tal, mas e o seu dia? Como ele foi? Mas e como é que está a sua relação com sua esposa ou seu marido? E o seu trabalho? Você gosta do que faz? E a sua família? E o seu passado? Um dos grandes pontos por detrás disso é que não há tempo. São consultas rápidas e curtas. E geralmente uma investigação mais profunda já demonstraria que você teve sim problemas, na maioria dos casos que eu analiso. Sintomas físicos estão atrelados a causas psicológicas. E não estou dizendo que todo trauma é traumatizante, porque não, nem sempre. Mas muitas das doenças
manifestadas na vida adulta, elas advêm de problemas relacionados ao passado. Situações traumáticas que deixaram marcas não apenas psicológicas, porque, como eu falei, não tem como você dissociar a sua mente do seu corpo, mas sim físicas, principalmente quando envolve questões extremamente graves e sérias. E a principal de todas que eu considero é o abuso infantil. Você vai ter uma série de consequências na sua vida adulta, mas de algo que aconteceu lá no seu passado. Então por que você vai tratar essa pessoa como depressiva, como ansiosa, como com um transtorno obsessivo compulsivo, outra série, inúmeros transtornos, sendo que ela não é aquilo. Aquilo é um sintoma de algo que aconteceu lá no passado dela. Obviamente, eu não estou aqui para dizer que medicamento não faz bem. Muito pelo contrário. Existem momentos em que a pessoa está passando por uma situação tão difícil, tão complicada, geralmente com risco de vida iminente, em que sim, você precisa utilizar medicação para diminuir o ritmo daquelas sensações que ela está tendo. Mas isso não vai, em hipótese alguma, trazer a cura, porque quando você fala de cura, é um processo complexo, demorado e que leva tempo. Aí já abre espaço para outra história. Se você acredita que existe um processo de cura rápido e milagroso, você está sendo enganado. Isso não existe e não há em hipótese alguma. Todo o processo de investigação, todo o processo de reestruturação do indivíduo que foi ferido lá no seu passado, lá na sua infância, e que causou aí sim um traumatizante, ele advém de algo complexo, que precisa ser novamente assimilado, precisa ser trazido à tona, tanto psicologicamente quanto fisicamente, porque o trauma físico, seja um acidente, seja um abuso, seja um transtorno de estresse pós-traumático, que era muito visto em veteranos de guerra, precisa ser trabalhado também fisicamente, porque as sensações elas estão no corpo e não apenas na mente. Conseguem compreender? Então, como pessoas assim, elas vão ser apenas medicadas em 10 minutos e mandadas para casa e tá tudo bem? Claro que não. Claro que não tá tudo bem. A maioria das causas dos problemas que as pessoas enfrentam advém de uma sociedade que está indo de mal a pior. E eu não sou um pessimista. Mas se eu falo isso é porque infelizmente eu percebo um rumo onde estamos ficando cada vez mais doentes, fisicamente, mais doentes mentalmente. Estamos mais distantes, mais desconectados de uma realidade que vai além dessa realidade física, da correria do dia a dia. E estamos perdendo a nossa conexão com nós mesmos, que é a primordial e mais essencial para uma reestruturação de personalidade, uma reestruturação do self, que é uma instância primária. E aí? Como é que faz com tudo isso diante dessa complexidade das coisas? Primeiro que se você é uma pessoa que tem algum problema físico, alguma doença, você tem que se tratar, com certeza, fisicamente, mas parar e pensar da onde que essa doença surgiu. Por que eu manifesto ela? Por que meu corpo manifesta tais sintomas? Tem alguma explicação? Geralmente tem. Geralmente tem. E após isso tentar compreender essa situação e trabalhar em cima dela. Aí já vem um processo que é o processo terapêutico de ressignificação desses eventos. E também não é um trabalho fácil. Não é porque eu atuo na área psicológica que eu diria para vocês que todo o processo terapêutico funciona. Não, é demorado. Às vezes não vai trazer resultado. Assim como muitas vezes você foi em vários médicos e acabou não achando a cura ou o problema físico que você tinha. Requer investigação, requer tempo, persistência, boa vontade, vínculo terapêutico, aceitação, compreensão, perdão. E acima de tudo,
o processo é seu. É seu. O que aconteceu com você, essa ferida que você tem, você precisa querer se ajudar. Parte de você o pontapé inicial da mudança da sua vida. Ah, mas não é fácil. Eu sei que não é fácil. Nada é fácil. As coisas aqui nesse mundo, e é algo bem existencial que eu vou falar agora, elas requerem demais o nosso esforço, o nosso empenho. É como se tudo aqui fosse uma grande jornada de evolução por meio de dificuldades. Mas tirar a lição e o aprendizado dessa situação dolorosa requer uma seriedade muito grande por parte de você. Um ponto de controle, estabilidade, de análise e síntese do porquê eu passo por tais coisas. Por que isso me afeta? Por que essa situação vive se repetindo em minha vida? O que o universo, o que as coisas querem me dizer? Jung chama isso muito de sincronicidade. Aquela sensação de que as coisas acontecem de novo e se repetem em sua vida. Você já parou para analisar o porquê disso? Já teve aquela... Você já deve ter percebido um exemplo muito claro e clássico. Quando você estava no supermercado, a fila que você está sempre é a mais lenta e quando você decide mudar de lugar, a sua fila anda. Já aconteceu? O que isso quer dizer? Talvez que você deva ter mais paciência, prestar mais atenção nas coisas? A grande questão é que cada vez mais nos desconectamos de nós mesmos e dessa essência que muitos chamam de divina que existe dentro de nós. E essa falta de conexão com nós mesmos faz com que não compreendamos a realidade e o fundamento por detrás das coisas. Mas, sinceramente, eu não acredito em aleatoriedade. Acredito muito pouco que coisas aleatórias acontecem. Temos um controle pequeno de grandes eventos. Porque por mais, vocês já devem ter percebido, eu sou muito a favor de planejamento, mas qual que é a garantia de que realmente esse planejamento e aquilo que você estruturou vai dar certo no futuro? É incerto. As coisas são incertas. A vida é uma constante oscilação entre bons momentos e momentos que não são tão bons. Por isso que essa ideia que as redes sociais nos passam de felicidade plena, de seja o melhor que você pode ser, busque, esse método vai te trazer a garantia da vida perfeita, são todas ilusões passadas por pessoas que só querem lucrar em cima de você, porque isso não é real. A felicidade plena, inefável e que não tem fim, não existe. A vida é formada por pequenos momentos, por oscilações, coisas boas, coisas ruins. E o que fazemos com ela e com esses momentos é que vão dizer aquilo que você irá se tornar e vai ditar o rumo da sua vida. É um grande processo, um processo de busca, de formiguinha, do dia a dia, mas que vai te trazer uma visão que pode sim te transformar e te libertar